Guy Madison nasceu como Robert Mosley em uma pequena comunidade da Califórnia, em meio às dificuldades da Grande Depressão. Sua infância foi marcada pela simplicidade, pelo trabalho duro e pelos valores tradicionais do interior americano. Antes de imaginar qualquer futuro diante das câmeras, ele pretendia seguir uma carreira ligada à agricultura e aos estudos de zootecnia. A Segunda Guerra Mundial, porém, transformou completamente o rumo de sua vida. Madison serviu na Marinha dos Estados Unidos como operador de rádio no Pacífico, experiência que fortaleceu sua disciplina e sua postura reservada. Essas características, mais tarde, se tornariam parte essencial de sua imagem pública. Diferente de muitos astros fabricados pelos estúdios, ele transmitia naturalidade e honestidade. Sua serenidade parecia genuína e o público enxergava nele alguém confiável, quase familiar. O homem simples do interior acabaria se tornando um dos rostos mais reconhecidos do entretenimento americano. A descoberta inesperada em Hollywood. O caminho de Guy Madison para o cinema aconteceu quase por acaso. Durante uma breve visita a Hollywood enquanto estava de licença militar, ele chamou a atenção do famoso agente Henry Wilson, conhecido por descobrir novos talentos. Sua aparência marcante e seu jeito discreto imediatamente despertaram interesse na indústria cinematográfica. Sua estreia veio com uma pequena participação em Since You Went Away, drama romântico produzido durante a guerra. Mesmo aparecendo rapidamente, Madison recebeu uma reação surpreendente do público. Em uma época em que os americanos buscavam símbolos de esperança e heroísmo, sua imagem de jovem soldado parecia perfeita para aquele momento histórico. Embora tivesse pouca experiência como ator, os estúdios perceberam seu potencial comercial. Aos poucos, ele começou a receber papéis maiores, sempre interpretando personagens honestos, corajosos e emocionalmente acessíveis. Ainda que alguns críticos considerassem suas atuações limitadas no início, o público se conectava facilmente com sua presença tranquila e sincera. Hollywood havia encontrado um novo galã. O nascimento de um ícone do faroeste. O verdadeiro auge da carreira de Guy Madison surgiu quando ele assumiu o papel principal em As Aventuras de Wild Bill Hickok. A série rapidamente se tornou um enorme sucesso nos Estados Unidos durante os anos 1950 e ajudou a consolidar o gênero western na televisão. Vestido como o lendário pistoleiro do Velho Oeste, Madison conquistou crianças e adultos com sua interpretação calma e heróica. Ao lado de Andy Devine, que interpretava o parceiro Jingles, ele deu vida a aventuras que misturavam ação, humor e senso de justiça. O programa alcançou enorme popularidade e se destacou por ser transmitido simultaneamente no rádio e na televisão. Algo inovador para a época. O impacto cultural foi gigantesco. O rosto de Madison apareceu em revistas, brinquedos, histórias em quadrinhos e diversos produtos voltados ao público infantil. Mais do que um ator, ele se tornou um símbolo do cowboy americano idealizado, honesto, gentil e destemido. Sua imagem ficou eternamente ligada à era dourada dos faroestes televisivos, o sucesso internacional e os filmes europeus. Mesmo após conquistar enorme popularidade na televisão americana, Guy Madison continuou trabalhando intensamente no cinema. Participou de produções de aventura, filmes de guerra e diversos westerns ao longo das décadas de 1950 e 1960. Com o passar dos anos, no entanto, Hollywood começou a mudar. O gênero faroeste perdeu espaço nos grandes estúdios americanos, enquanto a Europa passou a produzir os chamados spaghetti westerns. Madison encontrou nesse novo cenário uma oportunidade de renovar sua carreira. Ele passou longos períodos na Itália, estrelando produções europeias que misturavam ação, violência estilizada e paisagens áridas.
Embora muitos desses filmes tivessem orçamentos modestos, Madison mantinha o mesmo profissionalismo que demonstrava em Hollywood. Seu rosto continuou popular entre públicos internacionais, especialmente entre fãs do cinema de aventura. Essa fase europeia revelou sua capacidade de adaptação. Enquanto muitos atores de sua geração desapareceram após o declínio dos westerns clássicos, Madison conseguiu permanecer ativo e relevante durante muitos anos. Os relacionamentos e os desafios emocionais, a vida amorosa de Guy Madison foi marcada por relações intensas e muitas vezes emocionalmente difíceis. Seu casamento com a atriz Gail Russell chamou a atenção da imprensa, por reunir dois jovens astros extremamente populares. Porém, longe das câmeras, o relacionamento enfrentava problemas profundos. Russell sofria com ansiedade e alcoolismo, condições agravadas pelas pressões da fama. Madison tentou apoiá-la, mas a relação se tornou cada vez mais desgastante. O casamento terminou poucos anos depois, deixando marcas emocionais em ambos. Mais tarde, Madison se casou com Sheila Connolly, com quem teve 3 filhas. Inicialmente, o relacionamento parecia mais estável, especialmente pela ligação dos dois com a vida familiar e o ambiente rural. Ainda assim, as constantes viagens do ator e o ritmo intenso da indústria acabaram contribuindo para uma nova separação. Apesar dos divórcios, pessoas próximas afirmavam que Madison mantinha relações respeitosas com suas ex-companheiras e procurava permanecer presente na vida dos filhos. A relação com Giovanna Halley e os anos maduros. Depois de seus casamentos, Guy Madison viveu um relacionamento importante com a atriz italiana Giovanna Halley. A ligação entre os dois foi descrita por amigos como intensa, embora discreta. Durante os anos em que trabalhou na Europa, Madison passou a levar uma vida mais reservada, distante do glamour excessivo de Hollywood. A convivência com artistas europeus parecia oferecer a ele uma sensação maior de liberdade e tranquilidade. Halley também enfrentava desafios emocionais, e essa vulnerabilidade compartilhada aproximou o casal. Embora nunca tenham oficializado a união, a conexão entre eles permaneceu forte ao longo do tempo. Pessoas próximas afirmavam que havia entre os dois uma mistura rara de amizade, admiração e companheirismo genuíno. Essa fase mostrou um Madison mais maduro e introspectivo, menos preocupado com fama e mais interessado em preservar relações verdadeiras. O astro do faroeste começava lentamente a se afastar dos holofotes e a buscar uma vida mais silenciosa. Os bastidores ocultos da velha Hollywood, anos depois, surgiram relatos atribuídos a Guy Madison, descrevendo aspectos íntimos da vida em Hollywood durante o século XX. Essas memórias apresentavam uma indústria marcada pelo medo, pela repressão e pela necessidade constante de esconder partes da própria identidade. Segundo esses relatos, muitos artistas viviam relacionamentos discretos devido ao rígido sistema moral imposto pelos estúdios. A exposição pública poderia destruir carreiras inteiras. O ambiente era dominado pela vigilância da imprensa e pelos contratos que exigiam comportamentos considerados aceitáveis para a época. As lembranças associadas a Madison retratam um universo emocionalmente complexo, onde amizades e romances precisavam permanecer secretos. Mais do que escândalos, essas histórias revelam o peso psicológico de viver permanentemente sob máscaras sociais. Independentemente das discussões sobre a precisão de algumas dessas memórias, elas ajudam a ilustrar o clima de repressão que muitos artistas enfrentavam naquele período da indústria cinematográfica americana. A busca por autenticidade em meio à fama. Ao longo de sua trajetória, Guy Madison sempre pareceu carregar uma dualidade. De um lado, o herói tranquilo admirado pelo público. Do outro, um homem tentando preservar sua privacidade em um ambiente extremamente controlador. Mesmo cercado pela fama,
ele mantinha hábitos simples e evitava comportamentos extravagantes, frequentemente associados às celebridades de Hollywood. Amigos descreviam Madison como reservado, educado e emocionalmente cuidadoso. Sua personalidade discreta contrastava fortemente com o brilho artificial do sistema de estúdios. Essa busca por autenticidade talvez explique por que tantos fãs continuaram admirando sua figura décadas após o auge de sua carreira. Madison transmitia uma humanidade rara. Ele parecia mais próximo de um homem comum do que de uma estrela inalcançável, enquanto outros atores dependiam de escândalos ou excentricidades para permanecer relevantes. Madison construiu sua imagem, principalmente através da consistência, da gentileza e da conexão emocional que criava com o público. A aposentadoria e os últimos anos de tranquilidade, depois de décadas trabalhando no cinema e na televisão, Guy Madison decidiu se afastar gradualmente da vida pública. Escolheu viver em uma região tranquila do sul da Califórnia, cercada por natureza e paisagens montanhosas. Ali, encontrou o tipo de paz que parecia buscar havia muitos anos. Sua casa em estilo rancho refletia seu amor pelo ambiente rural e pela simplicidade. Mesmo longe das câmeras, continuou recebendo admiradores e participando ocasionalmente de eventos ligados ao cinema clássico e aos faroestes. Com o avanço da idade, sua saúde começou a se deteriorar devido ao enfisema, doença pulmonar que limitava suas atividades diárias. Ainda assim, amigos relatavam que ele mantinha o bom humor e a cordialidade que sempre o caracterizaram. Madison parecia confortável com o próprio legado. Não buscava mais reconhecimento constante, apenas a serenidade de uma vida mais reservada e cercada por pessoas próximas. O legado duradouro de Guy Madison. Guy Madison faleceu em 1996, encerrando uma carreira que atravessou diferentes fases da história do entretenimento americano. Sua morte representou o fim simbólico de uma geração de astros ligados ao western clássico e à televisão dos anos 1950. Embora nunca tenha sido considerado um ator revolucionário em termos técnicos, Madison conquistou algo talvez mais raro: carinho genuíno do público. Sua presença transmitia segurança, honestidade e humanidade. Ele representava uma figura heróica, sem arrogância, alguém acessível, mesmo dentro do universo glamouroso de Hollywood. Seu legado permanece especialmente forte entre fãs do cinema de faroeste, que continuam associando seu rosto ao espírito aventureiro daquela era dourada. Além disso, sua trajetória também serve como retrato de uma indústria marcada por expectativas rígidas, silêncios emocionais e identidades frequentemente escondidas. Mais do que um simples astro televisivo, Guy Madison se tornou símbolo de resistência silenciosa, elegância discreta e autenticidade em um mundo construído muitas vezes sobre aparências.